proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 6 de abril de 2026. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente Walter Pinheiro Bispo, ao primeiro secretário Alberto Lopes Sanfelice, à segunda secretária, a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, à vereadora Carol Menossi, à vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Rodolfo do acampamento Miriam Farias. Agradeço ao público que nos assiste pelas redes sociais e agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Muito obrigado pela presença. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelos falecimentos recentes que tivemos no nosso município. Do dia 30 para cá foram 3 falecimentos. Então, em respeito aos familiares, por terem perdido seus entes queridos, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio e dar as nossas condolências a todos vocês, aos familiares, de uma maneira geral, do nosso amigo falecido no dia 3, que dia que foi o Cido mesmo, volta? Deixa eu ver o Cido, que dia que foi. Mas do nosso amigo Aparecido Viana de Souza, o Cido lá da Vila Nova, eu não coloquei o dia aqui do falecimento, se alguém... Dia 30? Foi mesmo, dia 30, tá certo. Foi um dia antes do seu Moisés. Então, falecido no dia 30/3/2026. O seu Moisés Correia, que faleceu no dia 31/3. E o Joel Viana de Souza, no dia 4/4, que é irmão do Cido. Então, todos os familiares, principalmente aí, família Viana de Souza, que perdeu... Foram 2 irmãos em menos de uma semana. Que Deus os fortaleça e os sustente aí na fé, que a gente sabe que não é fácil não. Então, 1 minuto de silêncio, por favor. Gostaríamos também de pedir a oração aos nobres vereadores e a toda a população pela saúde e recuperação do nosso amigo Guilherme, o Indião, que toda a população está se mobilizando em corrente de oração, que nós também possamos nos unir. Ele sofreu um acidente no sábado à noite e encontra-se hospitalizado. Mas Deus, em sua infinita bondade, vai trazê-lo de volta, curado, fortalecer aqui a família dele, principalmente os pais, nosso amigo Cal, Delmiro, ambulanceiro, nossa amiga Ivone Muniz, pai e a mãe dele, e as irmãs também, os irmãos, que estamos unidos em oração
e Deus está fazendo a sua obra. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno, artigo 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1152/2026, da 4ª sessão ordinária, do dia 16/3/2026, entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1152/2026, da 4ª sessão ordinária, do dia 16/3/2026, aprovado em única discussão e única votação. Ordem do dia. Indicação número 035/2026. Autor Rogério Rocha de Araújo. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de adquirir veículo apropriado para a manutenção elétrica de fins gerais, equipado com cesto elevatório, plataforma aérea com controle de subida e descida, ou equipamento equivalente, destinado à execução de serviços de manutenção da iluminação pública com maior eficiência e segurança. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade de aprimorar os serviços de manutenção da iluminação pública, garantindo maior eficiência, agilidade e, sobretudo, segurança aos profissionais responsáveis pelas intervenções. Atualmente, a ausência de equipamento adequado, como veículo com cesto elevatório, dificulta a execução do serviço, podendo ocasionar risco aos trabalhadores e atraso no atendimento das demandas. Nesse sentido, sabe-se que a ANR 35 e a ANR 12 oferecem diretrizes de segurança adequada, a fim de se garantir a segurança, e os veículos equipados com cesto aéreo podem possuir diversos mecanismos de segurança modernos, como sistema de estabilizadores para evitar tombamento, controles de operação, tanto no solo quanto no cesto, dispositivos de parada de emergência, bomba hidráulica, auxiliar para descida, em caso de falha, limitatórios de carga e inclinação, pontos de ancoragem para uso de cinto de segurança, isolamento adequado para trabalhos próximos à rede elétrica, sinalização visual e sonora para operação. Desta forma, resta plenamente justificativa a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 18 de março de 2026. Rogério Rocha de Araújo, vereador autor. Indicação número 036/2026. Autor, Rogério Rocha de Araújo. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, setor competente, estude a possibilidade que providencie de adquirir, a disponibilizar telefones celulares e linhas de atendimento institucionais para as repartições públicas do município, tais como escolas municipais, unidades de saúde, centro de assistência social, CRAS e prefeitura municipal, possibilitando o contato direto com a população, por meio de aplicativos de comunicação como WhatsApp e afins. Justificativa. A presente indicação justifica-se diante das decorrentes dificuldades enfrentadas pela população, especialmente da zona rural, no acesso a informações e serviços públicos, como agendamento de consultas médicas, orientações da assistência social e participação em projetos oferecidos pelo CRAS. Em muitas localidades, o sinal de telefonia convencional é limitado ou inexistente, havendo apenas acesso à internet e Wi-Fi, o que dificulta o uso de linhas fixas e compromete a comunicação com os órgãos públicos.
Como consequência, tem se recorrido ao uso de telefones particulares de servidores, situação que gera desconforto, sobrecarga e limitações no atendimento. A disponibilização de aparelhos celulares institucionais permitirá a criação de canais oficiais e acessíveis de comunicação, garantindo maior organização, transparência e eficiência no atendimento à população, especialmente por meio de aplicativos amplamente utilizados. Dessa forma, resta plenamente justificativa a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 18 de março de 2026. Rogério Rocha de Araújo, vereador autor. Indicação número 037/2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de construir um novo campo de futebol em local acessível e estratégico no nosso município. Justificativa: nossa população demanda de mais espaços adequados para a prática esportiva e o lazer comunitário. A construção de um novo campo em local estratégico trará à nossa população um novo local de lazer, promovendo o revezamento no uso de áreas públicas atuais, não apenas promovendo a cultura local, como também fortalecendo a identidade comunitária, as tradições do esporte, por meio da competição e aprendizado. Esse espaço será o novo ponto de encontro para eventos, socialização, valorizando a cultura do nosso município e o bem-estar de todos. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 19 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 038/2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, que notifique o proprietário do loteamento Porto Seguro, a fim de que seja realizada a limpeza imediata e a manutenção dos terrenos baldios da referida localidade. Justificativa: a presente medida justifica-se pelo estado de abandono em que se encontram os lotes, com acúmulo de mato alto e entulho. Tal situação gera graves riscos à saúde pública e à segurança dos moradores dos bairros vizinhos, servindo de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, e favorecendo a prolificação de animais peçonhentos como cobras e escorpiões. A limpeza é urgente para garantir a salubridade da região e a tranquilidade das famílias residentes nas proximidades. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 19 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 039/2026. Autor, Geraldina Aparecida da Silva e subscritores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, solicitar os bons préstimos do setor competente no sentido de providenciar, com urgência, a instalação de placa de sinalização de contramão, sentido proibido, na rua José Jacinto, na esquina com a rua Antônio Ferreira Lima, visando restabelecer a ordem e a segurança no tráfego local. Justificativa: a presente solicitação atende a uma demanda urgente dos moradores e usuários da via adjacente à unidade escolar. Historicamente, a referida rua sempre operou em sentido único, contando com a devida sinalização. No entanto, após a remoção da placa anterior, o local encontra-se desprovido de orientação visual.
Tal ausência tem causado confusão entre os condutores que, por desconhecimento, adentram a via de forma irregular, subindo a rua, gerando risco iminente de colisões frontais e atropelamentos, especialmente considerando o grande fluxo de alunos e pedestres por ser zona escolar. Portanto, a reposição da sinalização é medida indispensável para garantir a fluidez do trânsito e resguardar a integridade física da comunidade. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 20 de março de 2026. Geraldina Aparecida da Silva, Anne Carolina Menossi dos Santos. Anne Carolina dos Santos Menossi, vereadores autores e subscritor. Walter Pinheiro Bispo, Alberto Lopes Sanfeliz, José Roberto dos Santos, Rodolfo Irineu, Rogério Rocha de Araújo e Edileuza Neves da Silva Santos. E Roger Rodrigues Silva. Indicação número 040/2026. Autor, Rogério Rocha de Araújo. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie estudos para a instalação de um terminal a autoatendimento bancário, caixa 24 horas, em ponto estratégico e seguro de nosso município. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade de oferecer autonomia financeira e dignidade aos cidadãos. É de conhecimento público que a ausência de caixas eletrônicos no município decorre de inúmeros fatores, incluindo incidentes de segurança ocorridos no passado. No entanto, o cenário de segurança pública em nossa cidade atravessa uma nova e positiva realidade, devido a uma grande delegada. O município passou a contar com o reforço fundamental do patrulhamento policial e a disponibilidade de viatura exclusiva. Este novo aparato de segurança mitiga os riscos de ações criminosas, oferecendo a garantia necessária para que instituições financeiras voltem a investir em equipamentos de autoatendimento na localidade, a instalação de um caixa 24 horas, com tecnologia multibandeiras e essencial para aposentados, servidores públicos, trabalhadores de usina e o comércio local. Não precisem se deslocar para outros municípios para realizar destaques e fazer as compras. Ao garantir um ambiente monitorado e sobre a égide da atividade delegada, o poder público promove o desenvolvimento econômico do município, assegurando que o trabalhador tenha acesso ao seu salário onde reside, acima de tudo com segurança. Desta forma, resta plenamente justificativa a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 23 de março de 2026. Rogério Rocha de Araújo, vereador autor. Indicação de número 041/2026. Autores, Walter Pinheiro Bispo e subscritores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, sejam realizados reparos na via asfáltica no cruzamento da rua Celso Antônio Jacinto, rodeio com a rua José Jacinto, em razão dos diversos problemas estruturais existentes no local. Justificativa. Trata-se de solicitação dos moradores das proximidades e também de motoristas que trafegam diariamente pelo referido cruzamento, os quais relatam sérios transtornos ocasionados pelas condições precárias da via. No local, verifica-se o acúmulo constante de água proveniente de esgoto, bem como o descarte irregular de lixo, fatores que contribuem para a proliferação de insetos, como os mosquitos e baratas,
representando risco à saúde pública. Além disso, a existência de buracos na malha asfáltica, incluindo um ponto em que a via apresenta afundamento, sedimento, bem como outro trecho ao final do cruzamento, onde há vazamento de esgoto, causando a formação de espaços ocos sobre o asfalto, o que agrava ainda mais o risco de acidentes e danos aos veículos que por ali transitam. Dessa forma, torna-se necessária a ação dessa municipalidade na realização de reparos urgentes na localidade. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 25 de março de 2026. Walter Pinheiro Bispo, vereador autor. Geraldina Aparecida da Silva, vereador subscritor. Anne Caroline dos Santos Menossi, vereador subscritor. Rodolfo Irineu Nunes, vereador subscritor. E José Roberto dos Santos, vereador subscritor. Indicação número 042, /2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio de setor competente, implante sinalização de via de mão única no trecho dos quiosques do balneário municipal, visando organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de pedestres e motoristas. Justificativa. É urgente a necessidade de disciplinar o trânsito no entorno dos quiosques. A ausência de uma sinalização clara de mão única tem gerado confusão no fluxo viário, aumentando consideravelmente o risco de colisões e atropelamentos, em especial relativamente aos turistas que visitam o local. E por não conhecerem a dinâmica da região, acabam trafegando de forma equivocada. A correta sinalização evitará transtornos e acidentes, preservando a integridade física de todos e proporcionando uma melhor experiência de lazer, sendo necessário o protagonismo dessa municipalidade para a devida intervenção na localidade. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação de número 043, /2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, realize a instalação de bicicletários em pontos estratégicos e órgãos públicos do município, visando atender crianças, estudantes e funcionários que utilizam a bicicleta como meio de transporte diário. Justificativa. É essencial o incentivo à mobilidade ativa em nossa cidade. Atualmente, verifica-se um grande número de crianças, estudantes e funcionários que se deslocam para as escolas e postos de trabalho utilizando bicicletas. Esses que enfrentam a falta de locais adequados e seguros para o estacionamento de seus veículos. A criação de bicicletários em locais públicos fomenta a saúde, a preservação do meio ambiente, além de evitar congestionamento nas vias municipais, e tratando-se de uma intervenção de baixo custo para o município, com alto impacto social positivo, faz-se necessária a ação dessa municipalidade para implantar tais estruturas, garantindo mais segurança aos ciclistas da nossa comunidade. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação de número 044, /2026. Autor, Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva,
para que, por meio do setor competente, seja realizada a revisão e adequação da sinalização na via localizada nas proximidades do balneário municipal, tendo em vista as dificuldades de compreensão por parte dos usuários que transitam pelo local. Justificativa: a sinalização atual nas proximidades do balneário municipal tem gerado confusão entre motoristas, comprometendo a segurança no trânsito. O local conta com grande circulação de pessoas, incluindo crianças em motocicletas elétricas, idosos e viajantes, o que exige maior clareza na orientação viária. Assim, a revisão da sinalização é cenário para garantir mais organização e segurança a todos os usuários da via. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Seguindo aqui a ordem do dia, artigo 166 do Regimento Interno, que não havendo mais matérias, encontra-se aberto a palavra livre. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeças Brancas. Boa noite, senhor presidente, aos demais nobres vereadores, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de estar expressando os meus pêsames a todos aqueles munícipes que perderam seus entes queridos nesses últimos dias e desejo que Deus possa confortar o coração da família e todos os amigos. Venho aqui também me solidarizar a família do ex-vereador Cal e sua esposa, seus amigos, pela a infelicidade, a fatalidade do acidente com o Guilherme. Estamos todos em oração para que ele possa ter uma plena recuperação e que em breve ele possa estar de volta ao anseio do seu lar. Eu gostaria também de falar sobre 2 projetos de leis, a qual eu gostaria de estar colocando em discussão nessa casa, para a próxima sessão. Gostaria de pedir a gentileza do funcionário da casa a poder entregar esses projetos de leis nesse esboço aos nobres vereadores. O primeiro projeto, senhor presidente, ele fala sobre a criação do Dia Municipal da Conscientização e Educação para o Trânsito. Como muitos me acompanham e já não é segredo para ninguém, nós sabemos que hoje em nosso município é um crescente número de patinetes e bicicletas elétricas e que isso tem gerado uma grande preocupação entre pais, e também a nós legisladores e consequentemente também todo o nosso executivo. E por isso eu proponho esse dia municipal para que nesse dia 5 de maio, que é o dia que eu proponho, nós podemos se integrar ao Maio Amarelo, que é o mês de conscientização e educação para o trânsito federal, em todo o país. E para isso, eu fui buscar, junto ao sargento Azevedo, também o sargento Lemos, da atividade delegada, apoio para que pudéssemos fazer, no caso, palestras educacionais aqui no município, assim como também o tenente Edson, que é o chefe do Departamento de Trânsito de Pirapozinho, que ambos de pronto se colocaram à nossa disposição para que viessem ao nosso município fazer as palestras, tanto nas escolas como propriamente aqui na Câmara Municipal e onde mais for necessário. Entendendo que hoje é muito mais importante do que pensar em proibir, pensarmos em educar. É óbvio que dificilmente conseguiremos inibir o número de acidentes, evitar os acidentes. Mas eu tenho certeza que com educação
nós podemos minimizá-los, né, e, consequentemente, trazer mais segurança aos pais e também às crianças e demais usuários desse tipo de veículo. O segundo projeto é um projeto que eu convido toda a Câmara Municipal, todos os novos vereadores, que nós possamos construí-lo em parceria. Ele tem algum esboço, porque ele fala na realidade de diretrizes gerais de circulação desses veículos dentro do município, de bicicletas elétricas, de patinetes, etc. Então, eu hoje venho aqui pedir a vocês que se juntem a mim, né, nesse projeto, para que vocês possam dar soluções, venham oferecer emendas a esse projeto, para que juntos nós possamos dar uma resposta para a nossa população, para a nossa sociedade, que hoje se vê preocupada com essas questões. Então, eu já trouxe hoje esse esboço a vocês, para que a gente tenha tempo para poder observar, né, e se dedicar a isso. E eu tenho certeza que todo mundo aqui pode acrescentar nesse projeto, que juntos a gente é capaz de trazer um projeto que traga qualidade, segurança, diretrizes para a circulação desses veículos aqui no município. Gostaria também de falar sobre uma indicação, entre algumas que eu fiz no dia de hoje, que é sobre o bicicletário, porque foi uma questão que eu acabei me deparando, andando pelo município. Eu vou usar até um exemplo aqui da Escola Monteiro Lobato, onde chegando lá eu percebi algumas bicicletas encostadas, né, no gradil da entrada da escola. Perguntei quem é que utilizava aquelas bicicletas, e a resposta que tive que seriam alguns alunos. Assim como sei também que na parte interna da escola, muitas vezes funcionários, né, acabam utilizando para levar sua bicicleta. Então achei muito importante vir a propor ao nosso executivo que fossem criados bicicletários aqui no município, a fim de incentivar o uso da bicicleta, que vai trazer economicidade muitas vezes para as pessoas, tendo em vista o preço que estão os combustíveis. Também a questão de saúde, obviamente, traria benefícios, assim como também as questões de meio ambiente. E também a razão que eu acho principal que torna viável isso é a questão da economicidade, porque é um projeto que ele requer pouco investimento, tendo em vista que a questão de segurança, que é o principal, seria feito simplesmente por uma câmera de segurança. Ao colocar uma câmera de segurança, não seria necessário colocar ninguém para estar cuidando dessas bicicletas, né? Então, isso seria totalmente positivo para o nosso município, tendo em vista que muitos dos nossos munícipes ainda utilizam a bicicleta. Queria falar também sobre outra indicação relacionada com a questão das placas de sinalização. Como foi dito pelo nosso presidente, ou melhor, pela nossa secretária, a questão das placas de sinalização na entrada da creche municipal e do nosso balneário, né, do nosso ginásio também. É necessário que seja feito, né, seja revisto aquela sinalização, tem gerado muitas dúvidas nas pessoas, é muito confuso, e é importante que a gente tome alguma providência antes que o pior aconteça, alguma colisão traseira, algum atropelamento. Então, eu venho aqui pedir ao setor competente que analise com carinho e dê uma resposta rápida à nossa população sobre esse problema. E já indo em direção ao assunto de sinalização, também estendo para a rua Roseval Aparecido Rodrigues, que é o acesso ao nosso balneário, que hoje, ao final, né, que dá acesso a Antônio Jacinto, ela se encontra com a placa caída, né? E na entrada, que dá acesso ao balneário, nós não temos placa de sinalização. E isso gera grandes problemas, pois geralmente o próprio turista, que é quem conhece menos o município, ele se desloca até os quiosques. E como ele não vê placa de sinalização, ele entende que pode voltar pela mesma mão de direção. Então, além disso trazer acidentes, isso também dificulta até para quem fiscaliza, porque o policial, no caso a polícia militar, ao indagar, no caso, o motorista, ele vai alegar que não existe placa avisando que ali é uma via de contramão. Então, é fundamental a sinalização. Assim como também tenho falado no bairro Francisco Mendes, que foram colocados vários obstáculos no bairro e não há sinalização, nem horizontal e nem vertical. Então, eu venho aqui pedir ao setor competente que foque, analise essa questão da sinalização de uma forma geral no nosso município, para que nós possamos ter um trânsito mais seguro
e mais organizado, que é muito importante. Queria também vir aqui agradecer ao deputado estadual Márcio Nakashima, que no começo do ano passado estive na LESP em busca, né, de emendas, de ajuda para o nosso município, e fui muito bem atendido pelo deputado, que me abraçou, né, abraçou o nosso município, e que se comprometeu a nos ajudar. E hoje ele mandou uma emenda de R$100 mil destinada à reforma do nosso velório municipal, que é muito importante, é conhecimento de todos, é anseio da população uma reforma para aquele espaço. Então venho aqui mais uma vez agradecer o deputado e reenfatizar, deputado bom é o deputado que ajuda o município. Temos o Márcio Nakashima, assim como muitos, então é sempre importante dar relevância a quem realmente ajuda o nosso município. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações. Eu queria parabenizar a todos pelas suas indicações, todas as indicações pertinentes e muito importantes, e que espero que o nosso setor executivo olhe com carinho e possa atendê-las. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Roger. Para finalizar essa nossa sessão, uma notícia aqui boa que acabei de receber aqui no celular, que o Guilherme, graças a Deus, vem se recuperando bem. Fez alguns exames hoje, mas vamos continuar em oração, que pela sua recuperação, hoje está tendo no Terço das Mulheres uma corrente de oração especial pela sua recuperação, então é Deus agindo com toda certeza. E vamos continuar dando forças aqui a todos os familiares também, em oração, porque o velho ditado diz, né, a oração move montanhas, a fé move montanhas, então sigamos firmes. Quero aqui falar também um pouco das minhas indicações, de uma maneira geral, parabenizar todos os vereadores pelas suas indicações, todas importantes, todas atendendo com certeza o pedido de algum munícipe. O foco aqui principal também nas minhas indicações, com relação a atender alguns pedidos. Eu tenho aqui a vereadora Edileuza, preta do posto de saúde, sabe o quanto é dificultoso ficar, eu sei que você não se nega, assim também como o Beto, da saúde, em atender os munícipes pelos seus telefones pessoais e particulares. Mas de uma maneira geral, a gente precisa melhorar esse, não que vocês não fazem isso, não é isso, mas eu digo para aquela pessoa que às vezes só tem o WhatsApp lá na fazenda, porque não pega o telefone com o sinal da telefonia normal, ele não pode estar ligando no telefone fixo, para poder fazer um agendamento, para poder marcar uma consulta, não é isso, Beto? E as pessoas acabam ligando no seu telefone particular, que eu vejo que você, tanto você quanto a Preta, até antes da sessão aqui, a Preta estava atendendo uma munícipe. Então a gente pede também para os setores competentes que possam humanizar também esse atendimento nos pontos aqui citados na indicação, nos pontos públicos, porque eu recebi aqui alguns relatos, não vou falar o setor, nem onde, nem quem, mas às vezes a pessoa está lá sem saída, acaba mandando uma mensagem no celular particular, às vezes a pessoa ou não responde, ou não é obrigação dela, de novo, responder pelo telefone particular, isso é fato. Então a gente precisa trazer essa proximidade com os munícipes. Eu sei que não é fácil também, já estive conversando com o chefe de gabinete sobre isso, sobre a instalação de aparelhos celulares nos departamentos públicos, mas a gente precisa criar uma alternativa para poder a gente resolver esse problema. Hoje as fazendas aí, sítios, a maioria delas tem, sim, internet e Wi-Fi.
Aí a pessoa tem que ligar pelo WhatsApp ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Não tem como ligar na rede normal de telefonia. Outra indicação, vem até de encontro com um vídeo que eu vi do vereador Roger esses dias atrás. Em 18 de março, eu conversando com o Vitor da Eletrônica Power, falei para ele alguns pontos que a gente precisava, como sugestão, é claro, fazer a manutenção da rede da iluminação pública, que com o vento as lâmpadas viraram. Foi quando a gente conversando, ele falou: Rogério, eu sempre estou aqui à disposição, coloco escada em poste, subo, acompanho isso também com ele no dia a dia, isso é verdade. Só que com relação a essas lâmpadas, seriam, inclusive a lâmpada que o Roger citou no vídeo, eu lá junto com ele falei: olha, ela é tão fácil, se tivesse aqui um veículo apropriado, eu sei que se a prefeitura adquirir, pode ser que tenha que estudar a maneira de, que a gente tem um eletricista, né, como servidor público, se ele poderia também estar fazendo esse serviço, ou de terceirizar esse trabalho, porque era muito fácil, sobe, ajusta a lâmpada, parafusa e tranquilo. Mas não, ele tem que pôr a escada, ele tem que amarrar o braço, ele tem que descer aquele braço para baixo, depois ele organiza a lâmpada, sobe o braço de novo, parafusa, é um trabalho bem difícil de fazer. Eu tiro o chapéu para ele, parabenizo ele, porque ele não deixa parar, ele vem fazendo na medida do possível, é claro, mas que se o município puder adquirir, está adquirindo equipamento próprio, até mesmo para facilitar as manutenções. Não tem só a rede de iluminação pública não, às vezes os departamentos, dentro dos próprios setores, então seria um investimento de grande valia para o nosso município, essa aquisição desse equipamento para poder fazer essa manutenção. E por fim, também atendendo um munícipe, não, foram dois, que bem no dia do pagamento dos funcionários públicos, deu problema na parte da manhã no caixa eletrônico do Bradesco, aqui do nosso município. A gente entende que é sistema, não é problema humano, e gerou bastante desconforto e transtorno para as pessoas que foram lá retirar o seu pagamento. E aí é onde eu vejo as oportunidades. Que se a gente tiver é claro que agora com a atividade delegada, a gente tiver um local apropriado para a instalação desse caixa 24 horas, com equipamento multibandeiras, que possa atender correntista de Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que aqui a gente tem a lotérica, mas não é sempre também que tem o dinheiro disponível. A gente poderia estar resolvendo aí grande problema nessa questão. Por quê? Aí o munícipe acaba não sacando o seu pagamento aqui, ele tem que se deslocar até Pirapozinho, e muitas vezes por lá mesmo ele fica, por lá mesmo ele gasta o seu pagamento, o comércio local acaba não sendo prejudicado, mas o dinheiro não corre dentro do nosso município da maneira que poderia correr. Claro que tem pessoas que consomem aqui, eu sou um deles, mas é uma oportunidade também de estar trazendo mais negócios no nosso comércio local, que graças a Deus temos aqui a usina, temos a prefeitura, temos o Lerosa, temos o Clovinho, do Clóvis e Filhos, temos a MSI, temos os meninos do avião, tem bastante gente que dá emprego, Amendoim, Amendoeste. São muitas empresas que contribuem com o nosso município. Masquete Caliste, que eu não comentei, dentre outras aí que a gente tem, graças a Deus. Então a gente tem que incentivar mais esse giro do nosso recurso no nosso comércio local. Então vamos começar a ir atrás, eu vou atrás de saber qual que é como fazer isso para a instalação desse caixa 24 horas, se a prefeitura tem que disponibilizar o local, a gente precisa estudar isso, mas vamos buscar métodos para poder facilitar para a nossa população. E agradecer aí, parabenizar a administração pública pela entrega dos ovos de Páscoa que fez em toda a rede municipal.
de Educação, este ano, de forma ainda diferenciada, né? Que tivemos lá, durante a entrega, show para as crianças com a turma da Pink, foi bem legal. Pude ver lá a alegria deles nos vídeos, eu não estava lá presente, mas eu pude acompanhar pelas redes sociais. Bacana demais. E pelo primeiro ano, houve a distribuição de peixes para a Sexta-feira Santa. Sei que não foi para 100% da população, porque também foi uma doação, acho que não é fácil atender 100% da população. Sei que ficaram algumas pessoas aí sem serem agraciadas com essa doação, mas eu parabenizo a administração pública, na pessoa do prefeito Paco, por ter começado. Foi a primeira vez, desde que todos nós aqui estamos na política, e tenho 47 anos, que isso aconteceu assim em grande escala. Já pode ter acontecido em outros momentos em pequena escala, mas em grande escala foi a primeira vez. Então, parabenizo, eu tenho certeza que levou alimento na mesa das pessoas que precisavam, naquele momento ali da Sexta-feira Santa, que é o peixe. E parabenizo aí por esse belo trabalho. E vamos, se Deus quiser, estar aumentando ainda mais essa população atendida para os próximos anos. Tenho certeza que, se precisar de apoio da nossa Câmara, estaremos aqui juntos para contribuir. Vamos lá. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 6 de abril de 2026. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos acompanhou pelas redes sociais, boa noite a todos vocês, nobres edis, boa noite a toda a população. Muito obrigado.